Olá internet, eu sou Kaique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre realidade social versus o investidor. A gente sabe que cada um tem sua realidade social, cada um tem sua particularidade, assim como eu já ensinei a analisar nas outras aulas. Mas hoje a gente vai estar se aprofundando um pouquinho mais no conteúdo e a gente vai estar descobrindo como investir dentro da sua própria realidade social, ou seja, entender o que você pode fazer a partir das ferramentas que você já tem. Bora pro vídeo? Então, quando a gente fala um pouco sobre a individualidade, a gente geralmente se refere às características pessoais de cada pessoa. Ou seja, por exemplo, uma pessoa tem um filho, outra pessoa tem 2, outra tem 3. O que deve ser feito nesse caso? Entender o quanto você ganha e entender qual é a sua realidade. Ou seja, saber o que você pode, o que você não pode fazer, onde você deve, onde não deve investir e qual seria o ideal dentro da sua própria realidade. Eu fiz uma aula mais aprofundada sobre isso, tá? É a aula 1, vou estar deixando na descrição e no card para que vocês vejam. É um tema mais aprofundado dentro da aula 1 mesmo, tá? Mas, resumidamente falando, é entender a sua realidade mesmo. As finanças demandam de um bom autoconhecimento, tá? Autoconhecimento dentro das finanças é algo muito importante, eu recomendo que vocês tenham, tá bom? E bom, o que nunca muda quando o assunto é investir? Bom, todo mundo tem acesso aos mesmos investimentos, todo mundo passa por dificuldades dentro do seu âmbito pessoal, né? Por exemplo, o meu difícil é diferente do seu difícil. Eu não sei pelo que você está passando e você não sabe pelo que eu passo. Então, o que nos resta? Entender mesmo qual é o nosso difícil, o que a gente tem que fazer. Ou seja, para onde eu estou indo, quais são os meus objetivos. E, novamente, os meus objetivos são diferentes dos seus que está aí assistindo. Ou seja, tem que ter autoconhecimento, de novo, que eu falei no tópico passado, saber se conhecer, entender qual a sua realidade, descobrir o que você consegue, o que você não consegue investir, quanto você consegue investir, se você consegue fazer uma renda extra. Geralmente são poucas pessoas que não precisam ou não conseguem fazer renda extra. Tem casos e casos, vai de realidade para realidade, mas, por exemplo, vamos pensar... Então, bom, a gente vai pensar no seguinte: alguém que trabalha, estuda e faz alguma renda extra, e alguém que só trabalha. Cada um tem sua particularidade, cada um tem seu tempo que consegue demandar para sua atividade, mas, resumidamente falando ali, eles conseguem se adequar à realidade que eles precisam. Ou seja, é o que eu já venho falando para vocês aqui. Entender o que você pode, o que você não pode fazer, o que você consegue, o que você não consegue, o que sua rotina te permite fazer. Entendeu? Isso é mais sobre organização mesmo. Essa aula não chega a ser tanto sobre investimento, mas é uma parte importante. Por exemplo, no livro Arrume Sua Cama, o autor fala um pouquinho sobre organização, disciplina, força de vontade para continuar, que é algo necessário para todo mundo que se propõe a ser um investidor. Ou seja, querendo ou não, você vai ter que ter disciplina, vai ter que ter consistência e continuar investindo sempre. Não adianta você falar, mas é difícil para mim. É difícil para todo mundo, mano. Se ficar nessa de, é difícil para mim, eu não consigo, você não vai sair do lugar nunca, entendeu? É difícil para todo mundo, não tem essa de, é difícil para mim. Também é difícil para mim, mas vai ser difícil para você de todo jeito, então não adianta pensar, eu não consigo, não vai dar. Tem que tentar. Se você não tentar, você não vai sair do lugar, mesmo que seja difícil. Ou seja, quando alguém se propõe a fazer alguma coisa, e quando alguém se propõe a fazer algo, difícil não é tentar, difícil é não conseguir. Entende? Quando você se dispõe a tentar alguma coisa, você está mostrando que você tem força de vontade. Se você nem tenta começar a investir, você já fracassou. Sabe? O seu fracasso não é quando você perde dinheiro, quando você está tentando aprender, quando você está se dedicando. Seu fracasso é a partir do momento que você não tenta. E bom, o que eu posso dizer para vocês?
sejam disciplinados. Investimento é meio que um multiplicador do dinheiro que você já ganha, e quando você tenta ganhar o seu dinheiro, seja por meio de um salário, por renda extra, por estudo, por bolsa, por pensão, por qualquer coisa que seja a natureza do seu ganho, você está multiplicando seu dinheiro e está tentando melhorar de vida. Ou seja, quando você já se propõe a investir, você já está sendo disciplinado. Mas não vai pensando que investir uma vez resolve, investir pouco não resolve, investir em aposta não resolve, investir pouco não resolve, mas investir em aposta não resolve, não vai resolver a vida de ninguém, nunca. Pode resolver no curto prazo, mas não vai resolver para sempre. Tá? Então seja disciplinado o suficiente para estar sacrificando o agora em troca do futuro. Não sacrificando, eu diria, mas tá dedicando parte do agora para ter um bom futuro lá na frente. O tempo vai passar de todo jeito, e quando você pensa na natureza de se dedicar a uma causa, no nosso caso, ao se dedicar ao investimento, você está trocando parte do agora para ter um bom futuro. Ou seja, deixando de gastar o dinheiro agora para ter um bom futuro lá na frente. Ou seja, vai estar multiplicando parte dos seus ganhos, vai estar te dando um certo grau de tranquilidade. E quando também você guarda dinheiro, você está dedicando parte disso à sua saúde mental. Porque eu não conheço ninguém que tenha boa saúde mental e tenha dívidas. Ninguém se sente tranquilo devendo a Deus e o mundo. Sabe? Não é uma coisa boa. Dever sob controle é uma coisa, tá? Eu sei que vocês já falei um pouco sobre dívidas em aulas anteriores, mas eu estou falando especificamente sobre dívidas que não estão sob controle mais, que já fugiram do controle da pessoa totalmente, já extravasaram tudo que tinha para extravasar, certo? Bora pro próximo tópico? Cara, e a sua vontade não importa na maioria das vezes. Sabe por quê? Porque o tempo vai passar de todo jeito, o mundo vai se manter capitalista de todo jeito, dinheiro vai fazer falta na sua vida de todo jeito. Ou seja, se você gostar de dinheiro, ótimo. Se você não gostar, ótimo, você vai precisar de dinheiro também. Dinheiro é uma necessidade humana, se você gosta dele, ótimo. Se você não gosta dele, você vai precisar dele do mesmo jeito, então não tem por que você querer negar ele, se desfazer dele, porque ele é parte da nossa vida. A sua opinião não muda o mundo do jeito que ele é. Ou seja, quando você pensa no dinheiro, que é o meio de troca dos humanos, você não vai se livrar dele nunca. Você pode até mudar a forma dele, como antigamente era ouro, prata, cobre, que o pessoal usava, escambo já foi usado também, notas de dinheiro físico, e agora vem sendo substituído aos poucos por criptomoeda. São formas de dinheiro diferentes, mas são dinheiro do mesmo jeito. Ou seja, o dinheiro permanece, o que muda é a forma dele. Ele permanece sempre, sempre vai permanecer. Ou seja, você nunca pode se desfazer dele. Ele sempre vai estar na sua vida, você gostando ou não. Então, sua opinião não importa sobre isso. Ele vai ser necessário na sua vida de todo jeito, de toda forma. Para fazer aquela viagem que você quer fazer com sua família, você vai precisar de dinheiro. Para comprar, sei lá, aquela blusa que você viu na internet, gostou, você vai precisar de dinheiro. Para pagar suas contas, vai precisar de dinheiro. Para que mais? Para tudo que você pensar, na verdade, você vai precisar de dinheiro nesse mundo. Atualmente você não precisa de dinheiro só para respirar, mas para todo o resto você já está precisando de dinheiro. E quando você pensa na causa de não ter dinheiro, geralmente, tá, não é sempre, provém de maus hábitos financeiros. Sabe aquela fatura do cartão de crédito que você atrasou, aquela conta que você atrasou, aquela compra que você parcelou em milhares de vezes e acabou atrasando? Tudo isso é consequência. A ação disso, quer dizer, a causa disso, é a falta de controle financeiro. Quando você não tem controle financeiro nenhum, você acaba se dando mal, porque você vai fazendo coisa que você não consegue pagar, e a consequência disso tudo é o endividamento. Eu não conheço ninguém que tenha
paz de espírito e deva fora de controle. É uma matemática simples que sempre vai bater do mesmo jeito. Quando você gasta mais do que você é capaz de pagar, você sempre vai se dar mal no futuro. É batata, é garantido, e isso é uma das leis das finanças. Você sempre vai se dar mal quando você gasta mais do que deve. E a ação e reação disso tudo é investimento e enriquecimento. Ou seja, quando você está sendo um poupador, no caso, gastando menos do que você ganha, a reação disso é o aumento de capital. Sempre vai ser desse jeito, sempre vai funcionar assim dentro das finanças. Nunca vai ser diferente, nunca vai funcionar de forma diferente. Essa é a lei do mercado. Quando você poupa, você guarda. Ou seja, você está remunerando o excedente, nunca vai funcionar diferente. Entendeu? Sua opinião não importa. E bom, galera, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Foi mais uma reflexão do que uma aula sobre investimentos em si, mas eu considero importante porque tudo isso que eu falei é um componente essencial da disciplina de ser um investidor. Você tem que ter disciplina, tem que ter constância, tem que ter prática de estudo praticamente sempre, porque o mercado está sempre se atualizando, sempre mudando e sempre vai ser diferente de ano em ano. Por exemplo, o próximo ano já vai ter uma diferença enorme, um salto de todo o tamanho para o mercado de investimentos, ou seja, sempre vai ser diferente. Você sempre tem que estar se atualizando, tá bom? O vídeo foi esse. Falou, galera!